Olá, povo! E aí? Reflexão do dia, gente. Rapidinho. Muito cuidado com quem você aconselha, tá? Mesmo que o seu objetivo seja o mais amoroso, o mais generoso possível, tome muito cuidado. Por que digo isso? Às vezes, gente, na ânsia de contribuir, não é, com um amigo, com um familiar, com uma pessoa querida, essa ânsia de contribuir com o crescimento do outro, não é? Em ver o outro bem, faz com que a gente se disponha a corrigir uma pessoa em dada questão, em dado comportamento, ou até mesmo orientar sobre um conhecimento que a pessoa desconhece. Isso é uma armadilha. Digo isso por mim mesmo, sabe? Que vivencio muito dessas situações. Isso é uma armadilha, gente, porque às vezes é nisso aí que você constrói um inimigo oculto. Entende? É muito importante a gente ter a noção de que as pessoas, no geral, são muito movidas pela vaidade e ego. Como eu falo disso, né? Mas é a realidade, tá? E às vezes as pessoas, elas preferem continuar na sua ignorância do que se sentirem ofendidas no seu ego e na sua vaidade, tá? Ao serem expostas como ignorante em alguma área. Entende como é a situação? Então é muito importante que entendamos que, antes de qualquer coisa, avalie as pessoas no seu círculo e aquelas pessoas que já provaram não ser reticentes, tá? Não serem egóicas ao ponto de se ofenderem, se revoltarem, ou até mesmo mostrar uma certa insatisfação quando são corrigidas ou chamada a atenção, ou quando você acrescenta amorosamente um conhecimento a elas. Deixa essas pessoas estar no canto delas, viu? Não necessariamente significa que ela não as te ame, tá? Que você não possa amá-las, não é essa a questão. Mas já é uma pessoa que não tem psicológico, não é? Não tem equilíbrio interior para ser alguém que você possa acrescentar com uma crítica construtiva, tá? Com uma orientação ou com um conhecimento a mais. Entende? Vou dar um exemplo. Há quase um ano atrás, não é? Eu fazendo uma palestra, tá? Que fazia parte de um curso que eu estava dando. Então, usei como exemplo a questão dos padres não poderem se casar, né? O celibato dos padres da Igreja Católica, para mostrar como a religião, ao longo do tempo, se utilizou de diversas artimanhas, tá? Diversos artífices, para acumular riqueza, acumular poder, certo? E manipular as massas de uma forma geral, tá? Então, usei esse exemplo para mostrar como a igreja proibiu padres de se casar para que esses padres não tivessem prole, não tivessem descendência, certo? E aí as propriedades que a igreja geralmente passava em nome desses padres ficavam para a própria instituição, para a própria igreja. Entende? E com isso a igreja não tinha que dividir, não é, o seu monopólio, certo? E aí havia um rapaz que me admirava muito, tá? E acredito que gosta muito de mim, que ele passou meses sem falar comigo. E era uma pessoa que sempre me acessava, né? Porque já tinha sido meu aluno, tá? E conversava muito comigo, tal. Mas eu percebi que ele passou meses sem me dirigir a palavra. E nunca mais foi uma pessoa com a postura que tinha comigo de antes, certo? De trocas, sabe? De me procurar para ter acesso a conteúdo, a informação e tudo mais. Sabe por quê, gente? Porque ele é católico, praticante e fervoroso. Então eu expus a crença dele em um dado momento, tá? Contra a parede, entende? Certas crenças existenciais para ele, muito caras, ele não queria ter que lidar com a verdade em relação a essas crenças e a essa noção de realidade.
Entende? Então é muito importante a gente ter, tá, esse discernimento. Não é para todo mundo que você pode distribuir, compartilhar conhecimento, experiência ou corrigir, porque às vezes o outro não está preparado para receber, tá? Essa sua contribuição generosa, tá bom? Abraço, povo!